Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio de podcast Alcançado por Cristo. Glória a Deus, o Senhor tem nos proporcionado esse cumprimento de promessa, porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. Lá em Isaías 43, 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova, será que você não percebe? Eu sou aquele que cria o caminho no deserto e rios em terra seca. Glória a Deus. Estou grata ao Senhor por esta oportunidade. Desejo a paz do Senhor. Você que está na sua casa, que está no seu trabalho neste momento, não sei, durante o dia, durante a noite, que o Senhor te alcance, que Ele te abrace, que Ele te abençoe. Seja muito bem-vindo. E hoje, nós estamos aqui com alguém muito especial. Ela que é a irmã Jane, que tem um testemunho impactante. Eu creio que você vai ser muito edificado pelos céus através da história dela. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, irmã Jane. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus por estar aqui, Deus proporcionou este momento, este dia, para me contar um testemunho, o qual o Senhor me proporcionou eu viver. É forte, é impactante, mas foi assim que o Senhor decidiu fazer na minha vida, cumprir, E estamos aqui. Glória que eu venha ser guiada pelo Espírito Santo e que o nome dele venha ser exaltado e glorificado. Eu creio, que muitas vidas vai ser edificada e alcançada através da sua história. E a gente olha assim para a irmã Jane e vê uma mulher ousada, determinada, cheia da graça, do poder do Espírito Santo. Conta um pouco para a gente, sobre a tua trajetória, como foi. Eu tive um relacionamento, fui casada. Tive uma filha durante esse relacionamento e não deu certo esse relacionamento. Fui mãe solteira e passei um bom tempo lutando para cuidar da minha filha, da minha casa, do meu lar. Sempre fui determinada para tudo, para enfrentar tudo. E durante o tempo Deus colocou uma pessoa especial em minha vida. Colocou Maciel. Hoje eu sou casada com ele para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que Deus, Ele une propósitos nas nossas vidas, porque Ele sabe realmente a nossa trajetória, o que vai acontecer. E durante esse relacionamento que eu tive com Maciel, a gente começou a morar junto. E ele é como um pai para minha filha, tratava super bem ela, eu também, maravilhoso, maravilhoso. E nesse decorrer do tempo, minha filha, quando chegou aos 10 anos, a gente enfrentou uma notícia muito forte em minha vida. Meu Deus. E não foi fácil, mas Deus estava comigo. Eu não era evangélica no tempo, mas o Senhor, Ele me mostrou em sonho que eu ia passar por uma tempestade. E no momento eu pensei algo, deixei para lá, mas Ele estava me alertando já que eu ia passar por uma tempestade muito forte. E nesse sonho, eu só me lembrava de abraçar minha filha. E passou-se os meses depois desse sonho e minha filha adoeceu. No que ela adoeceu, a gente ficamos recorrendo para os médicos, ia para um, ia para outro, e nada deles dizer. Sempre passava uma vitamina e mandava eu fazer uma alimentação mais saudável para ela. E nada, eu fazia e nada dela ficar boa. Então ela teve um caso que, assim, chegou um caso assim que a gente foi para o Riacho, Santo Antônio, e foi a primeira dor que ela sentiu foi lá. Meu Deus. Estava tendo esses eventos que faz de A Paixão de Cristo, e a gente foi para lá. Fui para a casa da minha irmã, e quando chegou lá nesse evento, ela sentiu uma dor muito forte, que ela gritou desesperadamente, e ali eu fiquei sem entender, porque eu não vi ela machucada.
Com 10 anos de idade. Mas a dor foi muito forte. E aí, levei ela para casa da minha irmã, mediquei de dipirona. Mas aí comecei a investigar o porquê, aquelas dor nela. E chegou um caso assim que eu levei ela para um médico, um simples médico. E quando ele olhou assim para ela, começou a olhar para ela, ele disse: mãe, sua filha vai ser transferida agora. Eu disse: como assim ela vai ser transferida? Ele disse: olha, vai ser investigado, porque as taxas da sua filha tá tudo baixa. Se sua filha chegasse a ser mocinha agora, se ela chegasse a menstruar agora, ela ia sangrar e não ia resistir. Meu Deus. Aí eu lembro que no tempo ela estava com um dente mole, bem molinho. Ele disse: faça de tudo para ela não mexer nesse dente, porque ela, a qualquer momento ela pode ter uma hemorragia. Naquele momento eu fiquei desesperada. Eu dizia: não, eu não aceitava. Eu dizia: não, ela está bem, ela está ótima. Ele disse: olha, vou dar o tempo de você ir em casa, vou providenciar que é a transferência dela, e você vai em casa buscar a roupa dela, que ela vai ser transferida ou para Caruaru ou para Recife. E ali eu entrei em desespero. Eu já tinha problema de ansiedade, que eu era muito ansiosa. Perdi meu pai, foi um desespero para mim. Já vinha de uma vida muito atribulada e mexeu muito comigo. E para mim, naquele momento, era eu que tinha que enfrentar tudo mesmo. Como mãe, a gente tem que buscar força onde não tem. Quando o dia mal chega, né, que nos pega de surpresa, é só Ele para nos dar estrutura. Nesse momento, aí eu cheguei em casa desesperada, liguei para o pai dela e liguei para minha mãe. Eu não conseguia nem falar direito com minha mãe, mas ela falou assim para mim: e quem é que vai com ela? Tu não tem condições de ir com ela, porque ela já sabia o meu emocional como já era. Eu disse: quem vai com ela sou eu, porque eu sou a mãe dela e quem tem que ir com ela sou eu. E ali a gente foi para Caruaru, foi transferida para Caruaru. E lá a gente passou 10 dias. Dentro desses 10 dias ela era investigada. Sempre ficava fazendo exame de sangue. E eu entrava dentro do banheiro para não chorar na frente dela. E eu começava a pedir a Deus para que não fosse o que eu já estaria pensando. Só que a gente estava esperando um médico vir de Campina Grande para ele fazer um exame nela, que ia depender muito desse exame. E esse médico chegou para fazer o exame. Durante esses 10 dias ele chegou. Eu sei que ele demorou um tempinho para chegar, mas graças a Deus ele chegou naquele dia. E aquele dia para mim foi um dia que me chocou muito, muito mesmo, porque eu tive que segurar minha filha. Foram 6 pessoas para segurar ela, para fazer um exame que era na medula, porque eles não deram anestesia nela para recolher. E ali eu segurei ela e ela gritava muito, muito, muito. E eles recolheram. E quando saiu o resultado, ela já foi transferida para o Recife. E ali eu fui-me embora abalada. Eu disse: vamos enfrentar. Só que eles não me deram o resultado lá. Deram ao pai, deram às tias, deram à minha mãe. Só que para mim eles não deram o resultado no hospital de Caruaru. Quando a gente deu entrada lá no hospital de Recife, no IMIP, que quando a gente chegou na recepção, a moça me chamou aí e disse assim: olhe, ela está com diagnóstico de leucemia, né? Ali para mim foi... Eu imagino que você perdeu o chão, né? Eu perdi o sentido neste momento. Eu digo: meu Deus, eu não aceitei. E quando ela viu essa palavra, ela já tinha um entendimento. E ali ela passou mal. Ela passou mal e caiu no chão, desesperada. E eu fiquei desesperada, comecei a gritar. Peguei ela e os médicos foram tudo em cima e já foram providenciando sangue para ela tomar. Sangue e plaquetas, porque estava muito baixa e ela teve tipo um choque no momento. E eu sei que ali começou tudo, toda a nossa luta. Isso em questão de dias. Foi. Imagina uma menina normal
natural. Ela tinha 10... Vivendo como qualquer uma criança e do nada começar uma dor. E vocês entrar num deserto desse. Verdade. É um deserto mesmo, viu? Porque ela tinha 10 anos e 7 meses e ela, quando estava sendo muito furada, que o processo é muito doloroso. Eles furam muito, muito para tirar sangue, é instante, assim. Vamos tirar agora? Precisa para fazer esse tipo de exame. E ela era muito furada. Chegava um momento que ela não estava aguentando. E ali eu via desesperada, eu ficava desesperada. Eu só pedia ao Senhor. Estourava, não tinha mais canto, às vezes, por conta que ela já estava debilitadazinha, por conta que o sangue já estava baixo, não tinha esse sangue assim, ela não estava bem, né? E assim, o nervosismo deixava ela mais nervosa, o sangue fugia. Ela era muito furada, estourava os vasos, ficava roxo na hora e ela gritava muito. Me doía mais quando ela gritava. Quando ela dizia... Meu Deus, ela gritava, meu Deus, eu nunca fiz nada com ninguém. Meu Deus. Porque eu estou passando por isso. Eu não roubei, eu não matei. Ela gritava que ali emocionava até as enfermeiras. E eu tinha ali que ficar forte. Eu chorando por dentro. E teve um momento que eu saí, deixei ela com o pai dela, porque eu não aguentava ver minha filha gritar ali desesperada e eu não poder fazer nada. Só quem podia fazer no momento era Deus e os médicos. Porque é muito fácil a gente ver um filho doente e medicar em casa, né? Quando está com febre. Mas quando chega um processo desse, a gente só tem que pedir a Deus controle. E ser forte. Foi um momento que começou o processo, que aí eu vi que a minha filha começou a ficar mais debilitada. Minha filha ficou sem andar, em cima de uma cama, no hospital. Minha filha gritava de dor. A medicação começou a causar mais dores ainda nos ossos dela. Meu Deus. Ela não tinha mais veia, estava ficando toda roxa nos cantos, de tanto que era furada. E ela gritava e perguntava o porquê, sem entender, uma criança. E eu ali desesperada. Eu ficava desesperada, eu só pedia a Deus. E o tratamento, a médica disse que ia para 2 anos e meio de quimioterapia. Disse, mãe, vai ser 2 anos e meio de quimioterapia. Para mim era o resto da vida. Para mim era o resto da vida, porque 2 anos e meio para mim era muito demais para ver minha filha sofrendo daquela maneira. Aí ela disse, olha, só que no começo vai ser pesado, mas depois vai amenizar. Vai maneirar as quimioterapia. Mas aí eu vi minha filha ficar careca, vi minha filha ficar bem debilitada. Ela ficou só os ossinhos. Nesse meio tempo, você teve alguma experiência com Deus que te impactou muito assim? Tive, Jéssica. Eu tive uma experiência com Deus que... Deus, Ele permite situações nas nossas vidas. Como eu falei para você, né, Deus colocou Maciel em minha vida e Ele não tinha filho. Eu também só tinha ela não é dele, mas no momento ele enfrentou tudo comigo, não me deixou. Eu pensava também assim, eu estava lá em Recife, ele aqui, eu dizia, poxa, ele é novo, ela não é filha dele, ele pode arrumar outra pessoa, ele pode viver feliz. Porque são 2 anos e meio que eu vou passar aqui com ela, nessa luta, para lá e para cá. E ele também não tem... isso não é responsabilidade para ele. Mas, em nenhum momento, ele me abandonou. Já era o cuidado de Deus, né? Aí, durante esse tempo, eu tinha passado 2 anos tentando engravidar. E eu não engravidava. Fiz um tratamento e não consegui engravidar. E ele queria muito. Só que quando a gente soube, né, do diagnóstico dela, que eu fui embora para Recife com ela, ali para mim eu disse, não tenho condição, que agora eu vou viver aqui. 2 anos e meio de tratamento com ela, não tem como eu querer engravidar agora. Só que Deus, Ele permitiu. Ele permitiu mais, eu disse, mais uma luta.
Porque eu comecei a me sentir estranha durante esse tempo, o meu corpo se sentia estranho. Só que eu não achava que era gravidez. E eu, com 5 meses de tratamento dela, eu fiz todos os meus exames lá no Recife. Já que ela estava lá, uma tia dela vinha, ficava com ela, e eu fiz todos os meus exames, que a ginecologista de lá pediu para mim. E ela disse assim, olha, você tem um cisto, mas esse cisto não impede de você engravidar. Você quer engravidar? Aí eu disse, não, no momento eu não quero engravidar, não. Porque eu estou com minha filha, estou lutando com minha filha aqui. Aí eu até falei para ela o que era, ela disse, sua filha vai ficar boa. Eu disse, eu creio. Aí ela disse, olha, daqui a 5 a 6 meses você vai repetir esse exame. E se esse cisto crescer, a gente vai ter que tirar seu ovário. Aí eu fiquei pensando, passou um monte de coisa na minha mente, que eu disse, meu Deus, eu só tenho ela. E se eu tirar, eu com os 2 ovários, não engravidei. E se eu tirar o outro ovário, eu não vou poder engravidar. E eu só tenho ela, Senhor. E ali eu comecei a falar com o Senhor, né? Comecei a falar com o Senhor. E durante esse de 5 para 6 meses, como eu falei para você, comecei a sentir meu corpo estranho, mas eu achava que não era gravidez. Porque todos os meses eu sentia esses mesmos sintomas, mas eu achava que era por conta do cisto. Só que aí eu passei uma noite bem ruim. Eu até tinha comprado uma medicação para o cisto, para me tomar, e eu ia ter que voltar com ela para a médica no dia seguinte. Aí a medicação eu deixei em cima da mesa e disse, eu não vou tomar hoje não, porque eu estou meio ruim, a minha barriga está muito inchada e não tem como eu viajar. Pode ser que essa medicação me cause mais inchaço na barriga. Aí não tomei a medicação. Pois, quando eu liguei para Maciel, disse, Maciel, eu passei o dia aqui na consulta com Letícia, esperando a quimioterapia. Uma demora, eu falei para ele, estou esperando o carro para a gente ir embora, porque eu não estou me sentindo bem. E aí, quando chegou em casa, eu disse para ele, Maciel, eu passei o dia muito ruim, amanhã eu vou fazer um exame, porque eu acho que o cisto, ele cresceu, e Letícia vai precisar passar uns 30 dias sem eu acompanhar ela, porque a médica disse, se crescer, ia ter que tirar, e eu estou sentindo minha barriga muito inchada, eu estou sentindo muita dor. E foi aí que no dia seguinte a gente foi fazer uma ultrassom. E quando eu cheguei lá, o médico até brincou comigo. E ele disse assim, olha, você tem filhos? Eu disse, tenho. Ele disse, você pretende ter mais? Eu disse, não, no momento agora não. Ele disse, por que você não quer ter mais filho? Eu disse, porque eu estou enfrentando uma luta com a minha filha. Aí eu até falei para ele disse, ela vai ficar boa, um médico daqui de Santa Cruz. Aí ele disse, ela vai ficar boa. Eu disse, ela já está bem. Eu disse, ela já está bem. Aí ele disse assim, olha, dê graças a Deus que você tem um cisto. Aí eu disse, como assim, graças a Deus? Quem sente as dores sou eu, doutor. Eu estou sentindo dor, por isso que eu vim fazer esse exame de rotina. Aí ele disse assim, mulher, se não fosse esse cisto, você não estaria aqui. Aí eu disse, oxi, por que isso? Ele disse, aí ele trouxe a imagenzinha para mim, aí me mostrou, aí disse assim, olha aqui. Aí eu disse, poxa, o cisto está aí grande, cresceu mesmo, porque quando eu fui era bem pequenininho, e quando ele estava me mostrando, eu vi maiorzinho. Aí eu disse, tá, é grande. Aí ele disse assim, mulher, lê esse nome aqui no meio. Aí quando eu li o nome, eu não vi o nome, mas quando ele disse, mulher, lê o nome do meio, aí tinha saco gestacional. Meu Deus. Ali para mim foi um baque também, Jéssica. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Passou um monte de... Eu imagino a mistura, né, do medo, né, pela fase que você estava enfrentando, o medo e, ao mesmo tempo, a alegria, porque você também orou, né? E o Senhor, com a sua infinita misericórdia, alcançou e a mão dele estava estendida sobre a sua vida todo o tempo. Mas passou muita coisa na minha mente naquele momento. Imagina. E Marcel esperando eu na recepção, e ele disse, aí, vai ser preciso fazer uma cirurgia? Eu disse, esse médico tá doido. Bora-se embora para casa. Ele já foi passando uma medicação para tomar. Ele disse, que medicação? Mas vai ser preciso fazer a cirurgia.
Aí eu fiquei assim, tudo na minha mente veio, muita coisa, eu fiquei sem entender, sabe? Aí eu disse, bora para casa. Ele disse, sim, rapaz, mas vai fazer a cirurgia. Ele disse que eu estou grávida. Aí ele disse, então bora logo comprar essa medicação. Aí eu disse, eu não estou acreditando nele não, amanhã eu vou fazer um exame de sangue. Aí fiz o exame de sangue, deu positivo. A minha menina estava no processo, no começo, né? Para ela ficou muito triste, porque ela pensou que eu ia abandonar ela, que eu ia rejeitar ela. E para mim também passou muita coisa na minha mente, porque eu estava pensando assim, eu disse, o Senhor permitiu agora, porque foram 2 anos tentando engravidar, o Senhor permitiu vir agora, Senhor. O Senhor vai tirar ela de mim. Tira ela de mim não, Senhor. Eu falando assim com o Senhor. Aí teve um momento que eu fui para o hospital com ela e eu estava no 5º andar. E eu comecei a falar com Deus. E eu não era evangélica ainda. Mas eu sempre tive uma fé muito grande em Deus, sabe? Eu sempre tive muito medo da mão de Deus. Sempre que eu fazia algo errado, eu sempre pensava que Deus poderia me corrigir. E nesse dia, no 5º andar, eu peguei com a tela assim do 5º andar, segurei. Eu disse, Senhor, Tu me permitisse outra luta agora. Eu vou te pedir uma coisa, Senhor. Se Tu me permitiu agora, não tira ela de mim, não. Ela já completou 11 anos, agora são 11 anos de amor. Eu não conheço, ainda eu tenho a mão na minha barriga, eu não conheço. Não sei se é menino ou se é menina. O Senhor está me permitindo agora para tirar ela de mim. Não faz isso não, Senhor. Eu quero os 2. Eu disse, eu quero os 2, Senhor. Eu só te peço uma coisa, me dá força, porque eu sei que o processo é grande. O Senhor está permitindo 2 lutas, porque o Senhor sabe que minhas gravidez não é tão fácil. E ali, Jéssica, ela enjoava. Ela enjoava de um lado, ela enjoava do outro. Eu não podia estar na sala de quimioterapia, mas eu coloquei nas mãos de Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor permitiu essa gravidez agora, é porque o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor está cuidando. E ali eles me davam umas batas muito folgadonas, e eu nunca fui de fazer barriga grande. Aí escondia a minha barriga. E eu ficava na sala de quimioterapia, ela tomava as quimioterapias, ela ficava internada, tinha as intercorrências. Quando a gente vinha para casa com ela, quando pensava que não, ela tinha febre, saía eu e Maciel, no desespero com ela, que não podia levar para os hospitais aqui, não. Intercorrência era para lá, ela já avisava. Aí eu ficava lá com ela internada, até ela tomar a medicação para melhorar, para começar outra quimioterapia de novo. E aí veio João Miguel, graças a Deus, João Miguel veio um grilinho, eu chamei ele de grilinho, porque ele veio bem pequenininho, porque ele veio... O processo foi um processo duro, porque eu não me alimentava direito, né? Mas quando o Senhor, Ele permite na nossa vida, Ele está cuidando. Eu só, desde o momento, né, que eu coloquei nas mãos dele, disse, Senhor, se o Senhor permitiu agora, é porque o Senhor sabe. E ali terminou o processo da gestação. Eu fiquei... Aí teve o resguardo, que eu não podia acompanhar, mas sempre tinha o pai dela que ia, o Maciel ia. Aí ela já estava na fase mais de ir e vir, sabe? Tomava a medicação, né? E vinha. Aí um tio, Flavinha, minha irmã, minha outra irmã, sempre ia, sabe? E foi um processo assim que... Eu disse assim, eu só vou dar de mamar a ele só o resguardo. E Deus disse, não é do teu jeito, não, é do meu jeito. Ele não quis, Jéssica, de jeito nenhum, mamadeira. Meu Deus. De jeito nenhum. Todo tipo de bico, de mamadeira, até aqueles de silicone que cola no peito, para ele não queria. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esse menino? Teve um dia que eu colocava na geladeira e deixava Maciel tomando conta dele e ia com ela. Quando eu chegava, o menino estava se esguelando, porque não aceitava. Eu digo, meu Deus, aí muitas das vezes a gente ia, levava ele, aí eu dormia na casa de apoio com ele, que era vizinho ao hospital. Aí eu dormia com ele porque ele mamava. De manhã, Maciel vinha,
Maciel ficava com ela e eu ficava com ele à noite. Aí de manhã eu dava banho, entregava ela a Maciel e passava o dia com ela. Meu e assim Deus. ia, até ela terminar o tratamento Durante dela. quanto tempo? A médica falou que era 2 anos e meio, aí deu uma esticadinha para 3 anos. 3 anos de quimioterapia, Deus. 3 anos de caminhada. E a caminhada Eu foi imagino. longa, viu? Porque eu ia numa ambulância atrás, sentia dor nas costas, chama da gravidez, ela enjoava de um lado, enjoava do outro. Vinha sono que eu não dormia, porque eu tinha medo de perder o carro para ir. Eu não dormia, não conseguia dormir. O medo, que vem um medo, sempre vem um medo, esse medo sempre. Nós todos temos esse medo, né? E foi muito doloroso, mas também foi muito de alegria. Quando ele veio, foi para alegrar ela e ele era o xodó dela. Meu Deus. Eu me lembro que ela passou uns dias internado e Maciel, ele já de braço, com um aninho, Maciel levava ela até, não podia sair com ela, mas eu saía com ela carregando o ferro de soro. E Maciel chegava lá no vidro da porta e ela ali não podia porque ponta de bactérias, mas para ela era uma felicidade muito grande. Meu Deus. Para ela era uma recuperação. Aí onde ela ficava forte e saía do internamento logo. Mas foi uma benção, João Miguel veio, é promessa do Senhor também, né? E se passou esse tempo, ela saiu fora de tratamento, nós ficamos muito felizes, mas sempre vinha aquele medozinho, porque tem os acompanhamentos e sempre, quando chegava o dia, a gente já ficava aquele friozinho, né? E aí ela se converteu primeiro que eu. E foi, ela se converteu primeiro que eu. E no começo ela ficava muito emocionada. Aí eu dizia a ela, se for para você vir assim, não vá não. Porque ela ficava muito, umas patocas saíam nela, inchava os olhos. Aí eu dizia, não, ela está se sentindo mal. Ela ia para a igreja sozinha? Ela ia mais minha irmã. Aí eu disse a minha irmã, ela está indo, está acontecendo algo assim, estão puxando alguma coisa. Porque quando ela está chegando com os olhos inchados. Aí eu já ficava assustada, sabe? Aí eu falei para ela, olha, você está acontecendo muito isso com você e você está sentindo... Ela começou a sentir umas câimbras bem fortes, aí já fiquei com medo. Aí eu disse assim, olha, você quer ir para a igreja? Aí ela disse assim, eu vou para a igreja amanhã. Eu disse, você se sente bem? Ela disse, eu me sinto bem. E ali ela foi para a igreja, mas minha irmã, e eu ainda não tinha me decidido. Não tinha me decidido, sabe? Mas o agir de Deus é muito lindo em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente é assim, a gente vai na dor, vai na alegria ou vai na dor, né? Eu fui na dor, né? Com toda a fé que eu tenho no Senhor, mas eu vi o agir de Deus em minha vida, através dessa dor, né? Foi na parte dos meus filhos, mas pronto, ela começou a seguir, graças a Deus. E o incrível, né, que Deus usou ela para atrair vocês. Foi. Usou a partir da dor e também ela se convertendo ao Senhor. E como foi tua conversão? Conta pra gente. Eu comecei a ir para os cultos que tinha, que o pastor fazia na base. Eu comecei a ir para esses cultos. Aí eu acompanhava minha irmã. E ali eu comecei a sentir tocada. Fui me sentindo tocada e teve um dia que eu fui. Eu não tinha me convertido ainda. Mas ali o Espírito Santo falou fortemente comigo e eu falei em línguas. E ali eu disse, meu Deus. Eu estava travada, mas eu comecei a falar. Eu disse, Jesus, é o Senhor que está me chamando mesmo. Está me chamando. Eu disse, apesar de tudo isso, eu ainda não era para ter me rendido aos pés dele desde o começo. Eu acho que você não confessou com a boca, mas teu coração já estava entregue. Já sim, porque uma mãe por um filho, ela clama de joelho, não tem hora, não tem dia, não tem...
a gente vê os nossos filhos passando por qualquer coisinha, a gente vai logo pedir a Deus. Deus tira logo essa enfermidade e a gente pede até para colocar na gente. É verdade. Né? E é incrível assim o quanto muitas vezes as guerras da nossa vida atraem para mais perto do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas esperam acontecer para chegar perto do Senhor. E Ele sempre está em todo momento. Vem, o meu amor te alcança, mas a gente sempre espera, né, as coisas ficarem mais intensas, mais difíceis. Coisa boa é aqueles que se aproximam sem precisar passar pelas guerras. É verdade. Aí ela saiu fora do tratamento, passou 4 anos fora do tratamento. Graças a Deus, durante esses 4 anos, ela não tinha nada, não tinha uma gripe. Meu Deus. Não tinha uma gripe. Eu peguei Covid em casa 2 vezes e ela não tinha nada. Só que Deus... Chegou um tempo que Deus disse assim... Eu vou permitir acontecer algo na tua vida. Ele falou para mim. Meu Deus. Eu estava orando pela madrugada e o Senhor estava orando por outra criança e o Senhor falou comigo fortemente, eu ali no chão, apresentando aquela criança. Eu perguntei: Senhor, por que tu permite acontecer isso com essas crianças, principalmente com as crianças, Senhor? E ali eu comecei a apresentar a minha filha e o Senhor falou assim para mim no meu coração. Disse: o tempo é chegado. E ele falou mais assim. Eu disse: o tempo é chegado. Aí eu olhei para a direção do quarto dela. Aí eu disse: o tempo é chegado. Eu achava que era com um jovem que estava no leito. Eu disse: meu Deus, por quê? Aí eu disse: por quê, Senhor? Ele disse: porque é preciso. Meu Deus. E ali, Jéssica, eu chorei tanto, Jéssica. Eu me agarrei ali no chão. Chorei tanto. E quando foi com os dias, minha filha começou a sentir, assim, uns dias não, uns 2 meses. Minha filha começou a sentir uma tosse. E que tosse era essa? Que ela não melhorava dessa tosse. Eu dava antialérgico e nada, levava para os médicos e nada. Foi batido raio-x, não via nada, tudo limpo, pulmão limpo. Foi pedido outros tipos de exame, ultrassom da barriga, nada, não acusava nada. Foi feito o exame de urina, também deu normal. Aí eu falei para ela: só tem um exame agora que falta fazer, que era que ela não queria. Ela já estava doente e ela sabia, mas ela não quis me contar. Ela não queria me contar. Durante esse processo que a gente descobriu que ela estava doente com essa tosse, mas Deus tinha me permitido ver outra pequena Meu antes. Deus. Eu vou contar da pequena para vir esse processo que eu comecei a falar agora para você. Veio uma pequenininha aí, Elisa. Eu não queria ter mais filho, mas Macia, eu queria ter outro filho. E eu dizia: não estou com idade mais para ter filho. Você sabe que eu passo toda gravidez eu passo por um processozinho e eu não quero não. Só vou entrar no propósito. Se for da vontade de Deus, primeiro eu vou fazer algo que eu tenho que fazer para me engravidar. Depois aí eu penso se eu vou engravidar. Aí entrei num propósito e quem disse que é como a gente quer, né, Jéssica? É verdade. Aí eu tinha falado assim para Deus: Deus, se um dia eu engravidar, se acontecer de eu engravidar, eu queria que o Senhor me desse uma menina, porque eu já estou com uma moça, logo essa moça vai casar, porque ela já estava de namorado, viu? Já estava de namorado, mulher. E crente firme. Era crente firme, já estava de namorado. Eu disse: meu Deus, daqui uns dias ela casa, minha moça casa. Aí eu disse: se acontecer, Senhor, eu não quero. Mas se for da tua vontade o Senhor permitir, eu queria que o Senhor me desse outra menina. Mas também se o Senhor me der um menino, é benção também, vou amar de todo jeito.
Só que aí, no momento, eu não estava esperando vir gravidez. Até que eu tinha marcado uma consulta com a médica para me colocar um DIU, que eu não podia tomar anticoncepcional, eu passo mal. Aí eu disse, não, eu vou colocar o DIU para não correr o risco de eu engravidar. Porque eu queria fazer a cirurgia para não ter mais, mas Marcel não deixou. Aí eu disse, eu vou colocar o DIU. No tempo certo, se for da vontade de Deus, assim, como eu entrei no propósito, mas não deu nem tempo. Chegou o dia da consulta e nada. Eu digo, mas Jesus, eu acho que isso é o cisto que voltou de novo. Aí eu fiquei, né? Isso é o cisto que voltou de novo. Mas quando chegou no final do propósito, eu comecei a sentir o cheiro do perfume das irmãs do meu lado. Eu digo, meu Deus, que cheiro. Eu começava a enjoar. Quando chegou no final do mês, que já tinha, que era para ter passado pela médica para colocar o DIU, não veio, porque só coloca quando vem. Aí não veio, aí chegou o final do mês, eu digo, não, agora eu vou fazer um exame. Ou vou fazer de sangue, porque eu posso estar grávida, ou pode ser o cisto. Quando eu fio de sangue já deu, é a gente. Deu positivo. Meu Deus. Aí eu já tinha orado, né, pedindo a Deus que Deus me desse uma menina. E ela também queria muito uma menina, viu? Muito, muito mesmo. E passou-se os tempos. Quando eu estava com 5 meses, ela planejou fazer o chá revelação. A minha menina mais velha, né? Ela fez o chá revelação. E Deus me mostrou também em sonho que eu ia ter uma menina. Ele me mostrou. Ele mostrou eu com a menina já grandinha. Aí eu disse assim, eu já sei, é revelação, mas Deus já me mostrou que é uma menina. E ali foi uma felicidade, porque veio a Elisa. Glória a Deus. Aí durante esse tempo, né, quando Elisa estava com 7 meses, aí foi quando a minha menina começou a sentir os sintomas de uma tosse. E aí foi quando ela... Inclusive, o nome Elisa significa providência divina. Você já pesquisou? Já. É a providência do céu. Aí eu dizia assim, o nome dela vai ser Elisa. Aí ela disse, manhã, ela chamava de manhã, você não acha esse nome muito parecido com o meu, não? Aí eu disse, não. O seu é Letícia, o dela é Elisa. Eu não acho, não. Ela disse, eu acho muito uma ligação com o meu. Esse nome dela. Eu disse, não, depois vamos fazer assim, eu vou botar 2. Vou botar Elisa Radassa. Aí Elisa chegou, foi a maior felicidade. Aí veio, pronto, aí quando ela estava com 7 meses, aí veio o processo que a minha menina começou a sentir a tosse, uma tosse. E dessa tosse ela começou a sentir dores de lado. E foi feito todos os exames, como eu falei para você, de ultrassom, raio-x. E nesse exame não dava nada. Só que eu cheguei um momento que eu disse a ela, agora a gente vai fazer o de sangue. Que ela sempre se recuava de querer fazer esse. Porque ela sabia, sabe? Que se fizesse esse exame ia dar uma alteração. Eu acho que ela já vinha sentindo, né? Alguns sinais. Já, ela já. Deus tinha falado com ela. E foi. Deus tinha falado com ela. Ela disse que sonhou, teve um sonho de uma pessoa na família. Só que ela não contou esse sonho direito para mim, sabe? Ela não contou para mim esse sonho. E ali foi passando os dias, né? Foi fazendo os exames. Quando foi feito esse exame de sangue, aí eu já vi o resultado. Eu já fui ligando para a médica disse, venha-se embora com ela. Quando chegou lá, foi feito os procedimentos e foi diagnosticado uma recaída. Meu Deus. Aí a médica, todos os médicos lá ficaram surpresos, né, por conta do tempo, porque ela nunca teve intercorrência e esse tempo ela já estava já perto de sair, fora de tudo. E para eles foi uma surpresa, nem acreditaram. Eles não vai investigar mais, porque pode ser uma virose. Mas, infelizmente, não foi só uma virose, né? Aí eu comecei outra batalha com ela. E essa batalha foi mais pesada. Porque eu achava que a primeira tinha sido pesada. Porque eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Via tanta criança passando por situações que a gente
A gente está em casa, às vezes nem imagina o quanto tem pessoas que estão passando por situações. É verdade. E às vezes a gente tá, né, se reclama muitas das vezes. E quando eu vi muitas crianças lá passar, pior do que ela estava passando ali. Meu Deus. Eu via muita coisa, eu via muita mãe perder filhos, via muita mãe, a gente se apega à mãe também. Que lá a gente se apega à mãe, um aconselha a outra, um abraça a outra, porque a gente sente a dor do próximo. E quando uma mãe perde ali, todas caem ali no pranto de choro, todas se abraçam. É tão difícil a gente ver uma mãe perder um filho. Imagina. Eu vi muitas mães perder seus filhos lá. E ali, muitas das vezes, a gente via tanta criança bem e de repente elas iam embora. E eu dizia, Senhor, a minha está tão bem. Aquela criança estava tão bem também, Senhor. E ela foi embora. E vinha aquele medo dentro da gente. Imagino. Aí, como eu falei para você, a gente começou a passar num deserto. Ainda passou quanto tempo? 1 mês e 20... Acho que foi 1 mês e 28 dias. 1 mês e 28 dias que a gente começou o tratamento. A médica disse, olha, o resultado dela saiu o mesmo diagnóstico quando ela era criança. Meu Deus. Aí eu disse, doutora, não atingiu célula nenhuma a mais? Ela disse, não. Nenhuma célula a mais, nenhuma a menos. A mesma quando ela era criança. Meu Deus. Aí ela disse, o dela é baixo risco. Não atingiu todas as células, mas agora, por conta da idade dela, ela vai passar a ser alto risco. Aí a gente vai entrar com a quimioterapia mais pesada. E ali eu estava com a Elisa, o tempo mais gostoso que a gente estava vivendo ali naquele momento, a Elisa de braço, eu amamentando ela ainda, e ali eu tive que deixar a Elisa com o pai, João Miguel, e fui-me embora para lá, para Recife. Eu aluguei um cantinho lá para mim, ficar com ela, porque a gente não podia vir para quê? Nem tão cedo eu podia vir, por conta que baixa muitas taxas. E lá eu fiquei morando numa kitnetzinha, só eu e ela. Aí ali, Jéssica, foi aonde eu vi. Aí foi onde eu passei no deserto mesmo. Porque agora não é mais Jana e Sol. Tinha 2 filhos que precisavam de você aqui. Eu imagino como ficou teu coração. Só quem é mãe sabe, porque eu mesma deixei Enzo para ter Elisa. Eu fiquei com o coração apertadinho. Imagine você. Ai, eita Jesus. Foi difícil porque eu via que ela estava precisando muito de mim e eu tinha que estar com ela. E eu sabia que os outros estavam bem de saúde e que eles estavam sendo bem cuidados. Aí eu foquei mais nela, mas a saudade vinha. Inclusive, eu fiquei doente lá. Eu fiquei muito doente e não passava para ninguém. Meu Deus. Eu tinha que suportar. Eu tive que suportar. Porque eu fiquei doente. Mas ela estava mais doente que eu. E ela precisava de mim. Eu estava tendo febre, garganta inflamada, corpo todo doído. Não estava muito bem, mas eu tinha que estar bem. E eu via o processo dela cada vez mais doloroso. Muito doloroso. Meu Deus. Ela começou a tomar quimioterapia, foi 16 dias de quimioterapia em seguida. Você tem noção, 16 dias. A gente ia para a kitnet, ela vinha com uma bomba. Meu Deus. Essa bomba rodava 24 horas.
momento muito difícil para mim. Esse aí foi o momento mais difícil, porque da outra vez ela não vinha com uma bomba. E nesse ela veio com uma bomba, vinha com acesso. Teve que ir para o bloco cirúrgico para botar um acesso na veia. E ela vinha com esse acesso e uma bomba numa bolsa. E ali, esses 16 dias ela passou bem, aparentemente não sentia nada. Nada, e o médico dizia, ela não está sentindo nada não, mãe? Não sentia nada. Dor, não sentia nada. Mas ela dizia alguma coisa a você, Jana? O que ela dizia, eu perguntava sempre para ela, você está sentindo alguma coisa? Ela disse, não, mãe, eu não estou sentindo nada. Porque quando começou o tratamento, ela já não começou a sentir mais as dores que ela estava sentindo, que era de lado, as dores. E ela estava super bem, assim, ela não estava sentindo dor, não estava tendo febre, e foram 16 dias, e nesses 16 dias, os médicos até se surpreenderam, porque ele disse, mãe, mãe não teve nada, não sentiu nada. Eu disse, não teve nada não, doutor. E aí, nesses 16 dias, o cabelo começou a cair, aí já era um chicotão de cabelo, muito grande, e aí eu fui cortando. Aí eu disse assim, vamos começar de novo, mas depois cresce, né, manhã? Ela dizia. Aí eu dizia, vai crescer mais bonita. Mas ela se mantinha confiante, mãe, eu vou ficar bem, ou não? Ela dizia, mãe, eu acho que... Ela sempre, quando vinha um medo em mim, ela dizia, mãinha, você não crê não, é? Meu Deus. Você não crê não? Eu disse, eu creio. Mas mãe, coração de mãe. É. Aí ela dizia, ela sempre foi muito confiante, mas ela almejava muito o céu. Ela almejava muito o céu. Ela louvava, os louvores dela, parecia um anjo louvando para mim dentro de casa. E os louvores dela sempre falavam do encontro, dela ter um encontro. Até o namorado dela falou para mim que às vezes pegava ela assim olhando para o céu e ele dizia, o que é que tu tá olhando tanto? Ela disse, eu estou olhando a perfeição mais linda que o Senhor criou. Eu almejo o céu, ela dizia. Meu Deus. Eu sei, Jéssica, que Deus já tinha falado com ela. Ele já tinha falado com ela. E ela, querendo ou não, ela me poupava de sofrimento. Ela me poupou de muito sofrimento. Mas eu fiquei ali com ela naquela kitnet. Ali foi, para mim, foi um processo, acho que os piores momentos que eu vivi. Ela, com os 16 dias, aí quando passou dos 16 dias, aí foi que ela começou a sentir a reação. Aí foi que eu me desesperei, Jéssica. Só eu e ela dentro de uma kitnet, lá em Recife, chovendo tanto. Quando eu abri, ela me acordou, aí disse, mãe, eu disse, diga, ela disse, eu estou com febre. Eu digo, eu não acredito não, minha filha. Não acredito não que você está com febre. Ela disse, eu estou com febre, mãe. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí, pronto, quando eu abri a porta da kitnet, que era uma vilazinha, quando eu abri, estava tudo alagado, Jéssica. Toró de água, tanta água. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou sair com essa menina? E pior que eu tinha que levar ela. Aí eu saí nas portas gritando. Me ajude. Meu Deus. Me ajude que minha filha está doente. Aí uma senhorinha que a gente conversava muito, ela disse, eu vou acordar meu genro. Ele vai lhe ajudar. E ali saiu eu e o genro dela, eu com uma sombrinha, segurando para proteger ele com ela nos braços. Um esquisito, tanta água azul alagada, para chegar ali no IMIP, de lá da rua alaga ali. Vocês foram de pé, que era pertinho? Era pertinho. E eu com a mochila de lado e ela pegando fogo, a febre muito alta. Quando chegou lá, foi logo para a UTI. Quando chegou lá na UTI, aí os médicos disseram, olha, mas a gente vai fazer um teste de Covid, porque está tendo um surto de Covid de novo. Eu disse, certo. Aí levaram ela lá para dentro da UTI, a gente foi lá para dentro. Quando chegou lá que fizeram o teste, ela disse, olha, mãe, ela testou positivo. Eu disse, como é que pode, que só eu e ela? Ele disse, aqui está tendo um surto de Covid. E como ela está com as taxas baixas,
fica imune. As crianças, muita criança está com Covid aqui. Mas ela não vai poder ficar aqui, não. Porque ela ficava na parte da oncologia pediátrica, porque por a idade dela ainda, e ela foi acompanhada lá desde criança. Ela disse, ela não vai ficar aqui, não. Ela vai para o outro lado, onde ficam os pacientes com Covid. Eu disse, é o quê? Eu digo, não, eu não aceito, não. Eu disse, eu vou enlouquecer aqui. E ela disse, lá, não fica com acompanhante, não, viu? Eu disse, é o quê? Pois minha filha não vai, não. Aí eu saí ligando 3 horas da manhã, viu? Liguei para a mãe, liguei para a Maciel, ninguém me atendia. Liguei para quando eu liguei para uma irmã, que é da igreja dela. Quando eu liguei para o namorado dela, nada. Liguei para a irmã. Quando eu liguei para a irmã, um pedacinho ela retornou a ligação. E ali a enfermeira disse, olha, nós só tá esperando a liberação de lá, para ela ir para lá, viu? Eu disse, não, ela não vai, não. Se ela for para lá, eu vou enlouquecer aqui. E ela me pediu, mãe, não deixa eu ir para lá? Não, mãe, porque se eu for para lá, eu não vou voltar, não. E ali eu me desesperei, só me peguei com Deus e me sustentando para eu não chorar. Fui para dentro do banheiro, comecei a falar com Deus. Deus, não permita não que ela vá para lá não, Senhor, não permita não. Aí nisso a irmã ligou, mandou uma mensagem para mim. Eu disse, olha, Letícia vai para o outro lado, a área de Covid. Ela disse, vai não, vou dobrar meus joelhos aqui agora. Aí nisso a enfermeira chegou, eu disse, aí ela disse, estamos esperando, viu? Estamos providenciando os papéis para ela descer, para ir para a área de lá. Eu disse, Jesus, tu não vai permitir, não. Aí quando pensa que não, a irmã ligou. Disse, só diga a Letícia que Jesus chegou aí agora. Aleluia. Ela não vai, não. Aí Glória a Deus. Aí eu entrei na sala, eu disse, Letícia, Jesus chegou aqui agora e tu não vai, não. Glória a Deus. Quando eu estou dando a notícia, a Letícia, a enfermeira chega. Eu disse, ela chegou com as coisas lá. Eu digo, ela vai agora. Ela vai agora. Ela disse, ela não vai, não. A gente providenciou um lugar para ela ali. Aleluia. Aí eu disse, meu Deus, como tu és fiel, Senhor. Tu és muito fiel. E ali a gente foi para o isolamento. E naquele isolamento ali foi que eu passei momentos. Eu vi a minha filha indo embora. E ela bem, Jéssica. Falava comigo, bem. Eu dizia, tu não está sentindo nada, não? Ela disse, tô não, mãe, eu não estou sentindo nada. Aí a gente ficou no isolamento, era desse jeito aqui, o vidro. Eu batia no vidro para pedir água, para mim beber. Comida para mim, vinha comida para ela. Para mim eu tinha que pedir, porque eu estava no isolamento. Às vezes esquecia de trazer comida para mim. Eu comia o resto que sobrava dela. Muitas das vezes ele se esquecia de levar comida para mim. Eu comia 4 bolachas que sobrava dela e bebia água. Aí ele chegava lá, mãe, não trouxeram comida para você, não? Você não pediu, não? Eu disse, eu pedi, mas não trouxeram, não. E ele disse, olha, mãe, a faturação da sua filha está baixíssima. A gente já fez de tudo, já deu adrenalina demais para ela tomar. E não está subindo, não, as faturações dela, não. Isso ela estava com 2 bombas, Jéssica. Uma de um lado e outra do outra. Com acesso e umas bombas e assim ela cheia de aparelho. Meu Deus. E ela bem, viu, falando comigo, dormia, falava, se acordava. Aí ele chegava lá e dizia, não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu dizia, e eu sem entender, porque ele estava tão assim, né? Chegava lá, olhava e ela estava sendo monitorada direto. E as faturações dela baixando, Jéssica. Aí foi depois que eu fui entender o que era faturação, o que era que estava caindo, porque ele estava tão preocupado, porque já tinha dado adrenalina. E eu não estava tão preocupada, porque eu via ela bem. Ela falava, ela conversava comigo, ficava... E ali eu não estava preocupada, porque eu estava vendo ela bem. Mas ele estava preocupado. E quando eles começaram a falar para mim que já tinham feito de tudo, que já tinha aumentado a dosagem para as faturações dela subir... E se baixasse mais, ia ser preciso reanimar. Ela ia poder ter uma parada e
por isso que ela estava ali com aqueles aparelhos de dar choque. Ele disse, olha, mãe, a qualquer momento ela pode ter uma parada. Eu disse, que parada? Como é que ela vai ter parada se ela está bem? Eu disse, ela está bem aqui conversando, está assistindo alguma coisa, Letícia? Ela disse, não. Eu disse, nem cansada a menina está, e vocês estão dizendo que a menina está com Covid aqui. Agora as faturações dela baixas, Jéssica, baixíssima. E ele se surpreendia, tá entendendo? Só que naquele momento ali, tinha um vidro assim, que dava acesso a outra rua, e eu estava no 4º andar. Eu olhava assim para baixo, Jéssica, eu tentava pegar o solzinho que vinha pela janela de vidro, para ver se eu me esquentava, que é bem gelada a sala, por conta de bactérias. E ali eu só estava com 2 roupas, passei 10 dias com 2 roupas. Não podia descer, não podia ninguém também vir de lá para levar para a kitnet pegar roupa. E eu passei ali 10 dias com 2 roupas. Aí cheguei lá, chegou o período que eu menstruei lá dentro. E cadê? Que eu não tinha levado nada, que eu não estava preparada para ela ficar, tá entendendo? E se assim, se ela ficasse, eu sempre tinha as enfermeiras mais próximas que olhavam ela enquanto eu ia na kitnet. Sempre eu fazia assim, sabe? Eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu bati no vidro, aí disse a ela, olha... Aí ela disse, olha, aqui a gente ia dar umas fraldas à mãe, as fraldinhas de criança. Aí foi nesse... que eu consegui... passei esses dias com essas 2 roupas, né? Porque a parte de baixo a gente sempre trocava. Mas foi um momento difícil também, quando eu chegava naquela janela para pegar aquele sol, para me esquentar, e olhar, eu olhava e falava muito com Deus. Aí eu olhava para o lado do mar, eu dizia assim, Letícia, a gente está no mar, a gente está no barco, o mar é bem ali, nós está no barco, Jesus está no barco, Ele está no controle da nossa vida. Aí ela dizia, tá, amanhã, tá. E quando eu olhava, Jéssica, do 4º andar, mexeu muito com o meu psicológico ali, porque eu vi um caixão em cima de um telhado. Meu Deus. Esse caixão não era de uma pessoa velha, não era de uma criança, mas era um caixão que ele estava há muito tempo, que nem fosse já desgastado. Era um caixão, eu não sei se a cor dele era azulzinha, porque o vidro lá era cinza. Bota aquelas películas, não dava para me ver bem a cor. Eu não sei se o caixão era uma corzinha branca e estava ficando mofado, ou se era azul, mas dava aparência assim, ele estava inteiro. E eu olhava para ali, eu digo, meu Deus, como é que pode uma pessoa colocar um caixão em cima da casa? E a gente que é mãe olhar para ali e ver um caixão. Aí eu falei com o pessoal de casa, né? Entrei no grupo, falei, aí muito sério que eu já estava vendo coisa. Teve pessoas, Jéssica, que era próximo da minha filha, que saiu espalhando, dizendo que eu estava ficando louca. Eu já estava vendo até caixão. Meu Deus. Aí eu fui e mandei uma foto para minha irmã. Botei o celular na janela e disse, olha aqui, isso aqui é o que estou criando na minha mente? Não estou criando nada na minha mente, não, porque eu não desejo a morte da minha filha, não. E ali, Jéssica, nós desceu daquele internamento, nós saímos daquele internamento, mas ali eu vi muita criança indo embora, naquela UTI. E quando as crianças iam embora, eu tapava a visão, ficava na frente dela para eles passar com aqueles caixotes de alumínio. E eu tapava a visão dela para não machucar ela. Mas a gente desceu a gente saiu de lá do isolamento. Depois que a gente saiu do isolamento, a gente foi para outra área de baixo e a gente já estava certo para ter alta, tá entendendo? Já estava certa para ter alta, só que quando estava no período da gente ter alta, ela começou a se sentir mal. Não, eu passei mal, eu não estava me sentindo bem, por conta que eu passei muitos dias na UTI sem me alimentar direito, estava doente. Aí eu pedi para minha irmã ficar com ela já estava na parte de baixo, estava bem melhor. A minha irmã ficou com ela. Aí eu vim para casa, botei umas coisas em ordem, mas a cabeça nela. Isso eu voltei no outro dia seguinte. Eu não conseguia ficar longe dela. Eu voltei no outro dia seguinte, aí minha irmã veio-se embora. Quando minha irmã veio-se embora, Jéssica, eu fiquei com ela lá.
Aí a moça disse, ela vai passar para outra sala, viu? Ela vai sair daqui, vai já para outra sala mais para frente. Aí eu disse, eita, agora vai ficar melhor, Letícia, porque a gente estava se sentindo muito só. Era tipo outro isolamento, sabe? Só que não era na UTI mais. Aí eles colocaram a gente mais para frente. E pronto, aí a gente foi já para outro apartamento, como diz eles, lá. E foi ali também que ela só deixou minha irmã ir embora e eu chegar. Ela passou mal de novo. Meu Deus. Todos os momentos que ela passou mal, ela só deixava eu chegar. Ela pediu para ir ao banheiro. Eu levei ela e fiquei na porta esperando. Aí, nisso, eu voltei para a cama. Disse, terminou? Ela disse, ainda não. Aí eu voltei para a cama, assim, de lado, que o banheiro era no quarto mesmo. Aí, de repente, ela gritou. Quando ela gritou, eu corri. Aí, ela já foi desmaiando, Jéssica. Aí, o aparelho que ela usava ficava por fora, sabe, do banheiro. Ela lá dentro ficava só com os fios assim. E eu fui logo pegando ela nos braços, ela desmaiando. Aí fui colocando ela em cima da cama e gritei, socorro, corri tudo na hora. Aí desceu o médico da UTI, o médico da UTI disse assim, como é que ela tá, mãe? Eu disse, aí, ela passou mal ali. Ela passou mal, ela desmaiou. Aí mediram as faturações, botaram e disse, não, as faturações dela tá boa. Aí botaram um medidor de pressão, olharam ela, examinou ela, disse, não, ela tá bem. Aí ela disse, mãe, eu quero ir de novo no banheiro. Aí eu disse, faça aí. Ela disse, eu vou pegar uma fralda para você colocar nela. Aí eu disse, faça na fralda. Ela disse, mas mãe, esse tempo todo, eu com essa idade ter que usar a fralda. Eu disse, não se preocupe não. Mãe está aqui para isso. Aí eu coloquei uma fralda nela. Só que eu disse, pode fazer, filha, na fralda. Só que aí foi quando a gente viu a situação que ela estava perdendo sangue. Meu Deus. Coágulo de sangue. Aí ela disse assim para mim. Aí o médico desceu de novo. Aí disse, como é que tá, mãe? Eu disse, a situação, doutor. Ele disse, ela vai subir, viu, de novo para a UTI. Eu disse, tá certo. Eu engoli o choro mais uma vez, assim como eu estou aqui. E me afastei para fazer a ligação. Disse, ela vai subir de novo. Liguei para Maciel. Disse, Maciel, Letícia vai subir de novo para a UTI. Ela olhou para mim e disse, manhinha. Ela gritou, manhinha, em cima da cama. Eu disse, diga. Ela disse, me perdoe, manhinha. Eu parei assim, Jéssica. Me parou assim. Disse, meu Deus, por que ela está pedindo perdão? Eu disse, por que você está me pedindo perdão? Eu não tenho de que ele perdoar, não. Ela disse, me perdoe, manhinha, por eu ter vindo uma filha doente. Eu disse, você não pediu para vir doente. A gente não pede para vir doente. Você não tem culpa. Eu não tenho culpa, você não tem culpa. E ela disse, me perdoe por ter atrapalhado sua vida. Eu disse, você nunca atrapalhou a minha vida. Nunca. E manhã disse que manhã sempre esteve com você e eu vou estar com você e nós vamos sair daqui juntas. Eu não vou te soltar. Eu não sempre falei para você. Eu dizia, eu não falava para você que manhã nunca ia te deixar. Pode todos te deixar, mas eu não te deixo não. Eu estou aqui, nós vai subir. Olha, olhei para ela, nós vai subir para a UTI. E a gente vai sair de lá. Vai ficar tudo bem. Aí na UTI a gente passou outro processo de novo, Jéssica. E aí foi quando eu já não estava mais aguentando. Porque eu vi minha filha cada vez mais que ela pedia para ir para fazer, eu via ela indo-se embora. E ela não sentia nada. Sentia nada, não. Lá, quando a gente subiu, ela já conheceu uma criança lá. A mãe dele disse, eu estou aqui 3 meses com meu filho. Ele era especial e tinha um diagnóstico também de leucemia. Aí ela disse, ele está no paliativo. Aí eu disse,
Ela disse, eu disse, é luta, né? Ela disse, é muita luta. Aí ela disse, olha, meu filho, ele não fala com ninguém aqui dentro. Ele tinha 3 aninhos. Ela disse, ele não ri, ele não fala com ninguém. Mas ele gostou tanto da sua menina. Eu vejo meu filho tão alegre com ela. Aí eu disse, que coisa boa. E ela ficava mexendo com ele. Mas ali, Jéssica, ela estava cada vez mais perdendo sangue. E ali, demorava a chegar sangue e o corpo dela, Jéssica, ficou cheio de raios. O corpo dela. E eu passava a mão para ver que aquilo ali amenizava. Para aquela mancha, era uma mancha de raio assim, sabe? Eu passava, eu digo, meu Deus, os pés dela ficou todo patocado. E ela, calma, Jéssica. Calma, calmaria, Jéssica. Ela tão calma. E ela assim, muitas das vezes eu fazia, baixava a cabeça, com a máscara, baixava a cabeça, virava as costas. E engolia o choro. Meus olhos enchiam de lágrimas, eu falando ali no telefone, passava mensagem e depois nem o celular eu me importei mais com o celular. E muitos me perguntavam, como é que tá? Por que tu não desse notícia? Como é que tá aí? Eu só fazia dizer, vai tudo bem. Vai tudo bem. Chegou um momento que o médico nem sabia mais o que fazer. E ela normal. Você acredita? Normal. Assim como eu e você falando, Jéssica. Deus poupou ela. Aí eu saí para o lado de fora da UTI. Porque nós estávamos esperando. Ela tomava sangue e plaqueta e não segurava. Não estava segurando mais. Aí eu comecei a falar com o Senhor. Eu disse, Senhor, envia teus anjos, Senhor, para trazer esse sangue para ela. Porque está demorando tanto, Senhor. Ô, Senhor, envia teus anjos, Senhor. Aí eu saí para o lado de fora da UTI. Eu caí num pranto de choro. Aí se viu uma enfermeira. Ela disse, oxe, nega, por que você está assim? Aí eu me abracei com ela. Disse, eu não estou aguentando mais, não. Eu não estou aguentando ver minha filha mais sofrer assim, não. Eu disse, o sangue não chegou ainda. Ela disse, mas o sangue vai chegar. Eu disse, eu creio. Eu creio que Jesus vai mandar os seus anjos trazer o sangue para ela tomar. E eu creio que vai subir o sangue dela. E ali eu tentei enxugar minhas lágrimas. E entrei, mexendo no celular, baixando a cabeça, como eu estava de máscara. E eu entrei já assim, né? E ela tentando olhar no meu olho. E eu tentando disfarçar para ela não ver. Aí eu baixei a cabeça, dei as costas a ela. E ela percebeu quando estava bem. Aí chegou o sangue dela, ela tomou o sangue, tomou as plaquetas. No outro dia já começou a subir de novo, começou a segurar. E quando começou a segurar, a médica disse, ela vai descer para a parte de baixo. E desceu para a parte de baixo. E quando foi com os dias, aí ela teve alta de novo. Aí a gente ficou só na kitnet. Aí todo dia a gente ia no hospital para fazer exame de sangue. Todo dia furado. E aí ela foi recuperando. Só que a médica disse, mãe, ela não vai tomar quimioterapia esses dias porque ela está muito fraca. Vamos deixar para ver como é que vai reagindo, porque tem umas taxas dela, potássio baixou muito, umas taxas dela baixou muito por conta da quimioterapia que ela tem tomado. Vamos deixar ela se recuperar para começar tudo de novo. Eu disse, tá certo. Ela disse, só ela vai voltar tal dia para fazer os exames, para a gente ir acompanhando. E a gente foi acompanhando. Foram 20 dias sem quimioterapia, Jéssica, mas a gente não podia vir para casa. Tinha que ficar lá, porque ela tinha passado um internamento muito tempo. E a gente ficava lá. E Maciel ia para lá, levava os meninos, chegava lá de surpresa, nos alegrava. Mas a saudade deles era grande. Eu lá, né? E ela via também, sabe?
E chegou um momento que ela estava lá também, que ela viu que eu estava precisando ir para casa. E ela disse, vá amanhã que eu vou pedir para meu papainha vir. Você precisa ir para casa. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Vou ficar mais você aqui. Eu vou ficar com você e vai dar tudo certo. Aí a gente, pronto, passou durante esses 20 dias, a gente ia todo dia. Mas aconteceu um vento forte no caminho do hospital. A gente ia para consulta com ela. Nesses 20 dias, a gente só ia para consulta mesmo, para ver como era que estava. Levantou-se uma grande tempestade na minha frente. E aí eu senti novamente. Meu Deus. Quando eu vinha com ela, ela andando bem debilitadazinha, meio assim, bem devagarzinho. E eu disse, nós vamos chegar lá. Devagarzinho, nós chegamos lá no hospital. De repente, Jéssica, assim, na rua, levantou-se. Começou a dar um vento bem forte. Um vento forte, forte. De repente, formou uma nuvem. Uma nuvem de chuva. Quando eu olhei para aquela nuvem de chuva, eu me lembrei do sonho que eu tive. Esse sonho no primeiro diagnóstico dela. Que o Senhor mostrava uma tempestade muito grande, que era uma onda com uma nuvem. E quando eu vi aquele vento e aquela nuvem se formar assim, na frente da gente, e o vento muito forte, ela estava muito fraquinha, aí começou os pingos de chuva e eu querendo proteger ela da chuva, porque os outros lados a nuvem só formou assim, ó, no meio assim, ó. Eu olhava e digo, meu Jesus, aqui em Recife, até na hora eu disse, Jesus, aqui em Recife o clima muda bem, né? Mas ali eu senti algo de Deus, que Deus ia fazer algo. Meu Deus. E quando chegou na esquina do hospital, ela caiu, Jéssica. Aí quando ela caiu, aí eu já senti que aquilo não ia... Aquilo era um sinal que o Senhor estava me dando que ia acontecer algo. A gente foi para a consulta, ela veio para... A médica examinou ela direitinho e disse, olha, mãe, ela vai tomar não, viu? Ela só vai vir na próxima semana agora para iniciar. Está subindo as taxas dela, graças a Deus está tudo bem. Ela vai voltar na próxima semana, já vai fazer o exame da medula. Como eu falei para você, ela disse, como eu falei para você, é 3 meses para limpar a medula. É 3 meses, quimioterapia pesada para limpar a medula, mas segue o tratamento, tá entendendo? Aí ela disse, ela vai fazer, inicia de novo com a medicação na medula, nós vai recolher para ver como é que a medula dela tá. E ela já vai iniciar outro protocolo de quimioterapia. Eu disse, tá certo. Ela disse, olha, a taxa dela tá muito boa. Aí foi quando eu liguei para Maciel. Disse, Maciel, a taxa de Letícia tá boa. Ela não vai vir, ela não vai tomar quimioterapia essa semana, só na próxima semana. Vem buscar a gente. Aí foi numa quinta-feira. Aí Maciel foi buscar a gente. Aí ela ficou muito alegre. Ela disse, eita, coisa boa que eu vou dormir na minha cama. E ela veio, passou o final de semana, se alegrou, recebeu flores do namorado. A mãe dele foi um momento muito bom para ela. Muito bom receber flores, mas eu não gostei dela receber flores, não. Porque o cheiro da flor exalou dentro de casa. Você já estava sentindo, né? Quando eu cheguei na casa da minha irmã, que eu passei na casa da minha irmã para buscar Elis e João, que Maciel passou por lá para pegar eles, ela ficou dentro do carro. Aí eu entrei. Aí ela disse, aí, eu já caí no pranto de choro. Aí eu disse, né? Só Deus, né? Porque Deus já tinha falado comigo. Aí ela caiu no pranto de choro comigo. No que ela caiu no pranto de choro comigo, lá vem Letícia entrando dentro de casa. Aí eu disfarcei mais ela. Mas ela percebeu. Ela estava agindo tão tranquila, Jéssica. Tão tranquila. A gente foi para casa, passou o final de semana, foi maravilhoso. Ali. E a gente voltou para o hospital.
Na segunda-feira a gente foi, ela não fez um exame, porque a moça não botou que era para ela fazer, tinha errado no exame. Aí a médica disse, ela vai voltar amanhã ela faz, viu? Aí eu disse, certo. Aí ela fez o exame da medula, e assim que colhe o exame da medula, ela já ia para internamento, para começar a quimioterapia de novo. E ela disse, ela vai tomar quimioterapia, ela internou na terça, aí tomava terça, quarta, na quinta ela estava de alta. E durante esses 3 dias de quimioterapia é bem pesado também, sabe? Porque a gente quase não dorme, que tem que estar medindo a urina deles direto. Eu estava muito cansada já. E ela tomou a quimioterapia, foi tudo tranquilo, fez o exame da medula. Aí quando foi na quinta-feira de manhã, uma conhecida da gente, que ela é de São Domingo, que o menino dela estava passando por o mesmo processo, que foi o qual eu estava orando, eu falei no comecinho. Ela ligou para mim, disse, Jane, eu disse, oi. Ela disse, tu tá aonde? Eu disse, eu tô aqui com Letícia internada. Ela disse, eu tô aqui no quinto andar, vim com Rian para ele tomar, para ele passar na consulta, foi. Ela disse, olha, Letícia está internada? Eu disse, tá, iniciou outro ciclo. Aí ela fez e foi. Olha, deixa eu te dizer algo. Ela disse, olha, as médicas passaram aqui com o papel de Letícia, falando de Letícia. E disse que ela estava comentando, as três médicas-chefes estavam comentando que o exame de Letícia não tinha dado nada, não. Meu Deus. Aí eu disse, tem certeza que é a minha Letícia? Porque tem outra Letícia. Ela disse, Maria Letícia. Olha, não diga que eu lhe disse não, mas quando a médica passar, mande Letícia pedir o resultado do mielograma que ela fez. Aí, isso aconteceu, né? Chegou a médica lá, a médica super alegre com ela, e ela bem alegre. A médica me abraçou, porque ela disse, doutora, eu queria que você fosse a minha médica. Aí eu disse, é mesmo, doutora, eu queria que você fosse a médica de Letícia. Era um conjunto de médicos que cuidava dela, só que tinha a médica específica que tomava conta dela, sabe? E as outras só dava suporte, né? Era. Aí ali ela disse, doutora, eu quero o resultado do meu exame que eu fiz. Aí ela disse, vou buscar para você agora. Aí ela disse, inclusive, eu já vi suas taxas, viu? Tá tudo ótima. E vou preparar a sua alta e vou trazer para você o resultado do exame, que é o mielograma. Quando ela trouxe, Jéssica, aquele mielograma ali, aquele papel, que eu nunca tinha pegado um mielograma assim. Sempre a gente ia para a consulta, a médica dava o resultado lá, mas ficava com ela os papéis. Ela me entregou ali foi um motivo de... Eu me ajoelhei, comecei a agradecer a Deus e clamar a Deus e estar nos grupos, e tirei foto, porque estava dizendo que estava 0. Aí ela disse, ótimo resultado, ótima notícia, viu? Para ela, a médica disse, ótima notícia. Não tem vestígio, você vai continuar o tratamento, porque é o protocolo, mas sua medula está limpa. Uma coisa que era para ter... limpou antes do tempo que a gente determinou. E ali eu muito feliz. Isso era umas 10h30, Jéssica. Eu fiquei muito feliz com aquele momento. Comecei a me ajoelhar, agradecer a Deus. Ela disse assim, calma, manhã. Por quê? Aí eu disse, calma, por quê? Jesus é fiel. Ela disse, tenha calma. Não precisa você estar com esse... Tem gente aqui de lado. Eu digo, Jesus é fiel. Eu disse, Jesus é fiel, mulher. Tu não vai precisar de fazer transplante. Jesus limpou. Aí ela disse assim, aí ela sonolenta, aí foi e dormiu. Aí eu comecei a falar no grupo, e o povo tudo alegre. Isso foi às 10h30, quando foi meio-dia. Ela disse assim, vá-se embora amanhã comer, você não comeu nada hoje. Eu disse, não vou não. Quando chegar na kitnet eu como, porque você estou esperando só a alta. Isso, Jéssica, quando foi meio-dia, o comer dela chegou. Aí ela sentou-se na cama, dobrou as perninhas, botou o prato assim no meio das pernas, comeu. Aí disse, tá bom, amanhã não vou comer não, que o purê não veio do jeito que eu gosto não. Aí eu disse, tá certo. Aí ela disse, desça amanhã para você comer alguma coisa.
Eu disse, não vou descer não. Vou ficar aqui esperando sua alta. Ela disse, pois manhã eu vou tirar um cochilo. Eu disse, vá que eu vou me deitar aqui do lado também, que eu estou muito cansada. Qualquer coisa eu como lá. Quando eu chegar na kitnet, Jéssica, eu me acordei com uma surpresa. Ela começou a tossir. Dessa tosse, minha filha foi embora. Meu Deus. Eu imagino como você ficou, né? Apesar que o Senhor, eu acredito que Ele já vinha trabalhando no seu coração, porque Ele já falou com você antes. Mas nenhuma mãe quer perder, né? Mas eu acredito que o Senhor trouxe alívio para ela. Que às vezes a gente não quer perder, mas é até egoísmo nosso, né? Porque ali ela estava sofrendo tanto. Mas o Senhor foi tão fiel que disse assim, eu vou curá-la. Curou para levar, realmente. Glória a Deus. Que história, irmã Jane. Meu Deus. Porque eu cortei um pouco, né? Pulei, porque se for contar detalhe por detalhe. Eu estou impactada, né? Quem sabe a gente vai ter a sessão 2, se Deus quiser. Mas eu estou impactada assim. Meu Deus, que história, eu imagino. Realmente. Aí foi aonde eu vi que enquanto eu estava sendo forte. É verdade. Né? Porque eu me achava fraca, mas a gente tem que ser forte nesse momento, né? Levantar a cabeça e se baixar é pior. É nessa hora, na verdade, que não é nem a sua força, é a força do Senhor. Mas todo tempo ele dizia para mim, eu estou contigo. E ele dizia, eu estou contigo. Glória a Deus, glória a Deus. Imagina aí você na sua casa, assim como eu, chorou rios, porque eu me emocionei muito, porque só quem é mãe sente de verdade, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai ter aí o segundo episódio para você ouvir mais um pouco, que eu acredito que a irmã Jana ainda tem muita coisa aí para falar. Mas estamos encerrando agora. Que Deus abençoe. Que Deus, talvez você está aí na sua casa passando por uma situação parecida com um filho, talvez o marido, ou com você mesmo recebeu um diagnóstico. E eu conheço o Deus da cura, o Deus que sustentou a irmã Jane nesse processo. É o Deus que traz sustento, restauração, traz cura, salvação, né? E que você seja alcançado, que a mão do Senhor te abrace, que a mão do Senhor seja a tua fonte, que a mão do Senhor seja o teu bálsamo. Receba cura aí na sua casa. Receba esse refrigério na tua alma. Eu sei que tem notícias que abalam com as nossas estruturas. Eu sei que tem coisas que acontecem que batem na nossa porta que a gente não espera, nos pega de surpresa. Mas Deus, Ele nunca nos dá algo além do que a gente possa suportar. Então, que Deus te abençoe, irmã Jane. Amém. Que Deus te sustente, guarde teu coração, amém. Guarde a tua casa. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.